Fala, galerinha, que é o Kaique Fraga. Somos os cinefilianos, tá? Estamos aqui para falar sobre Sinners, ou do PTBR, Pecadores. Um filme aí dirigido por Ryan Coogler, aí que saiu no comecinho de 2025, né? E que chegou aos cinemas como uma das produções mais ousadas do ano, né? Misturando horror gótico, sulista, música, política racial e até um período simbólico, o longa já divide muitas opiniões entre o público e crítica. Nesse vídeo, vamos mergulhar em vários temas, como por exemplo, estética visual, fotografia, direção, roteiro, nas músicas, que são muito importantes no filme, né? Para entender como cada escolha constrói ou destrói a experiência de Sinners. Será que a grandiosidade visual em IMAX e a fusão entre música e horror elevam um filme a um novo patamar ou acabam pesando mais do que a própria narrativa? Vamos analisar isso agora. Então, galerinha, tecnicamente o filme é excepcional, tá? A diretora de fotografia, Autumn Durant Arcapal, filmou em grande formato, ou seja, em IMAX 65mm e Ultra Panavision 70. Ela introduziu testes de soluções, inclusive uma película especial para casar ali justamente os campos de profundidade. Também traz uma granulação e uma escala épica. Esse salto técnico não é só para esbanjar beleza e formosura, tá bom? Ele serve também para alternar entre planos que respiram, vista do delta, horizontes extensos e tudo mais, além dos closes que tentam captar texturas humanas. Bom, o uso de IMAX 65mm dá ao filme uma autoridade visual, ou seja, uma vastidão maior, uma presença maior, mas também cria tensões. Em formatos tão amplos, há maior ênfase no cenário e no palco histórico. Isso pode amplificar a monumentabilidade da miniscência, porém, às vezes reduz a sensação de intimidade, sobretudo quando a profundidade de campo e o foco raso isolam o rosto do ator do espaço social que o cerca. Essa ambivalência é um recurso estético que o filme explora, nem sempre com total coerência, mas explora. Bom, a paleta pende para cores com um contraste que remete ao sul gótico. A composição frequentemente coloca personagens em quadro contra horizontes ou estruturas arquitetônicas que os pequenizam, entre aspas, reforçando temas de vulnerabilidade histórica e coletividade. Essas escolhas sustentam a ideia de um horror histórico, violência estética que ecoa a violência real. Bom, agora falando de movimento de câmera, montagem, ritmo e essas coisas. Coogler nesse filme recorre a movimentos audaciosos, switch pans, planos sequências estendidos e sutis rotações. E uma montagem que tenta funcionar quase como uma partitura. Cortes e respirações visuais acompanham as batidas musicais. Quando funciona, a câmera vira verbo, um testemunho ativo. Quando decai, a montagem mostra desníveis de ritmo, especialmente em transições entre a longa construção inicial e a explosão do set musical. Bom, eu acho que nessas partes aí de espetáculo visual e tudo mais, né, às vezes essas partes sobrepõem ali a narrativa às vezes, tá ligado? Eu acho que toma muito lugar na narrativa. Sequência Case Study. O Duke Joint e Lie to You. Aqui está o coração estético do filme, tá bom? A sequência de performance é tramada como um clímax sensorial. Música, imagem, figurantes, efeitos, coreografias combinam para gerar uma experiência sinestésica. O palco vira portal entre gerações ali, tá ligado? Para realizar isso em IMAX foi preciso costurar tomadas e coordenar um som ativo, efeitos práticos de CGI e a colaboração com os músicos como Rafael Saadiq e o compositor Ludwig Göransson foi central para que o som parecesse histórico e ao mesmo tempo radical. O resultado é uma cena que muitos apontam como a mais bem-sucedida do filme, tá ligado? É ali que a ideia do filme torna real, é ali que se materializa a ideia do filme. Você finalmente entende sobre o que se trata o filme, tá ligado? E se você não entendeu, melhor. Bom, essa cena é muito forte, tá? Trata-se de uma potência simbólica quase irreprimível.
É uma música ali que traz memória, trauma, festa dos antepassados e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, essa cena pode mascarar algumas fragilidades no roteiro, tá? A cena meio que exige ali uma suspensão de descrença e uma leitura metafórica que nem todos os espectadores querem, né, ver ou vão assumir que viram, sabe? Bom, a cenografia e os figurinos trazem muita textura, desgaste, sujeira histórica, brilhos pontuais, né? Esses detalhes compõem uma geografia sensorial, né? Ou seja, essa cena dá uma credibilidade ao universo e permite que a imagem fale além do diálogo. Quando a fotografia respira, esses elementos brilham. Quando o corte é brusco, torna-se ornamentação. Um ponto forte, né, dessa minha análise é a originalidade que esse filme traz, tá? A sequência musical central ali, ela é incrivelmente bem construída. Você sente naquele universo, assim como eu falei várias vezes aqui nessa análise, é incrivelmente surreal, assim, tanto a fotografia quanto a direção te faz imergir, tá ligado? Naquele ambiente, naquela história, tá? E quando você finalmente entende, né, a ideia do filme, o que aquele filme quer expressar, fica 1000 vezes melhor o filme, tá ligado? No começo você pensa que é só um filme de vampiro do nada. No começo você nem, na real, esse é um dos pontos fracos, mas já falo depois, tá? No começo você nem sabe do que se trata o filme, até a metade do filme é uma hora só contando a história do fuligem do fumaça, pra não sei o que, você não entende muito bem o que tá acontecendo, aí aparece um vampiro. Aí depois que aparece o vampiro, você começa a entender mais ou menos o que aqueles vampiros significam pra aquela população que tá curtindo no bar, tá ligado? E você finalmente entende o que se trata. E aí, é aí que o filme brilha mesmo. É aí que o filme fala assim, você pensa assim, caramba, esse filme aí me botou pra refletir, tá? Agora, o que eu achei meio ruim, tá? Desse filme, é que ele demora muito pra acontecer, tá bom? Eles passam 1 hora do filme focando em, tipo, quase nada, assim, tipo, não quase nada, mas só em personagem, evolução de personagem, construção de mundo. Não que isso seja ruim, só que eu acho que podia ter ou abaixado um pouco esse tempo, ou inclusive até colocado algumas coisas no meio ali, né, pra dar uma açucarada ali, tá ligado? Vamos jogar um tempero, tá ligado? E tudo mais. Só que é isso. Eu acho que é a única crítica que eu tenho ao filme. O CGI, às vezes, me pega um pouco, tá? Por mais que eles tenham usado bastante efeito prático nesse filme, em alguns momentos eles usaram CGI e me deu uma leve incomodada, tá? E é isso. O que me incomodou mesmo nesse filme, tá? Foi o tempo que demora pro filme acontecer e um pouco do CGI, mas não é algo que muito me incomode, é só algo que quebra um pouco a imersão. Mas de resto, ele constrói bem o mundo, tá? E você se sente imerso naquela história. E você finalmente e você entende sobre o que o filme se trata, tá? E é isso, tá? Minha nota final pro filme é 8,5, 9, 8,9, não sei, tá? 8,5, vai, cravado 8,5, porque eu achei um filme muito bom mesmo. Só que esses 2 pontos são os pontos que me pegam muito em um filme, tá? Demora e o CGI, que atualmente não tá sendo dos melhores em Hollywood inteira, né? E isso é um ponto, inclusive, um ponto muito bom desse filme, é que ele quebra com um padrão que a gente tá acostumado a ver em Hollywood hoje em dia. A gente não tá acostumado com os filmes que antecederam ele com tanta originalidade assim, tá ligado? Eu acho que, por mais que ele demore muito pra chegar no ponto, né? O ponto dele é importante e o jeito que eles chegam nesse ponto é genial, tá? Usar vampiros, a época desse filme, pô, genial, genial. Não é um filme de vampiro, tá ligado? Não é um filme de vampiro, esse filme, tá? Pô, esse filme é genial. Falaria horas desse filme aqui. Mas, pô, 9.
8,5. Não. 8,75 é a minha nota final, tá? E é isso. Agora eu vou passar aí pro meu mano, o Fefo. Oi, gente. Aqui é o Fefo, Felipe Queiroz. E continuando o que o Kaique falou, Pecadores, talvez um dos grandes filmes do ano, se não o maior filme do ano até o momento. Na minha visão, é uma das maiores conquistas da década até o momento. Por quê? Porque o filme é muito bom, mano. Pra mim é um dos, se não o melhor da década até agora. Junto com Duna, com Aranha Verso, entre outros aí, tá? Então, eu vou começar falando sobre o roteiro do filme. Para mim, que nem eu falei, Pecadores é um dos melhores filmes da década porque tem um roteiro de coisa que é coisa de outro mundo, que é uma coisa tão simples de se fazer que as pessoas não querem fazer. Que acham que é um bagulho, tipo, é redundante você desenvolver os personagens. É o que a maioria dos roteiristas em Hollywood pensa, tá? É redundante. E Pecadores leva, sabe quanto tempo para desenvolver os personagens? 40 minutos. O filme passa 40 minutos só apresentando os personagens. Cara, pra mim isso é coisa de gênio. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass up. Gênio, mas que deveria ser algo tão, sim, tão comum na indústria que parece que é coisa de gênio. Parece. Esses 40 minutos, cara, na minha visão, eu nunca vi 40 minutos tão interessantes e que não acontece simplesmente quase nada. Você vê os personagens vivendo a vida deles, preparando pro grande evento do filme, que no caso é a inauguração do Clube dos Gêmeos, que são interpretados pelo... Que meio que... Como posso dizer? São dois Michael B. Jordans. Que, cara, pra mim o Michael B. Jordan... Eu li no Twitter recentemente que o Michael B. Jordan tem uma atuação que é a pior atuação do filme. Cara, sinto muito. Mas pelo amor de Deus, né? Você não sabe o que você tá falando. Porra, cara, você tá de brincadeira. O cara interpretou simplesmente dois personagens ao mesmo tempo, certo? E, pra mim, o que esse filme faz com... O jeito que ele consegue implementar os dois, e você consegue diferenciar os dois só pelo estilo da roupa, cara, pra mim coisa de louco também, tá? E além do mais, eu queria falar que esse ano tá cheio das atuações duplas, né? O Michael B. Jordan, Robert Pattinson, filme de Superman, cheio de atuação dupla, hein? Porra! E eu vou continuar falando da parte da atuação porque tem uma coisa nesse filme que me surpreendeu, que foi a participação do Miles Kenton, pelo que eu estou vendo aqui. Miles Kenton. Ele interpretou o pastorzinho, vulgo Sammy. Cara, pelo que eu vi aqui, é a primeira atuação dele. Não sei se é verdade, mas pelo que eu tô vendo é a primeira atuação dele. E, cara, se o Michael B. Jordan está aqui, ele é o maior ainda, porque o que ele fez nesse filme foi coisa de louco, certo? Pra mim, eu acho que ele tem um potencial pra, se o mundo for justo com o garoto, com o senhor, ele tem tudo pra se tornar um dos grandes nomes da indústria, um dos grandes atores, porque, cara, a cena que ele canta a música I Lied to You, Eu Menti Pra Você, cara, bagulho de louco. Eu nunca fiquei tão assustado com o que eu tava vendo, porque eu não sabia. Eu fui ver o filme sem saber o que acontecia, eu não fazia ideia sobre o que era o filme. Eu só sabia que tinha o Michael B. Jordan e que tinha vampiro. Pra mim é isso. Eu não sabia que teria uma cena tão diferenciada. Meio que aproveitando esse gancho da música, tem gente que fala que Pecadores é um filme musical. Discordo totalmente, porque é um filme que tem a música como um elemento importantíssimo, mas não é um musical. Pecadores é totalmente diferente, tem a estrutura totalmente diferente de um filme musical. É totalmente diferente, chega a ser coisa... Eu não sei como é que eu falo isso, mas pra mim é um negócio tão esquisito você chamar esse filme de filme musical, cara. Pô, ó, voltando passando na música, eu acho que essa cena que ele canta no clube, pra mim é uma das mais impressionantes que eu já vi na minha vida.
porque é tudo gravado num take contínuo. Take contínuo que eu falo é que você não consegue ver corte na cena, mas com certeza tem corte, tá? Com certeza tem corte nos momentos da música, de transição entre os personagens, tem um cortezinho ou outro ali, mas é coisa que você não consegue ver. É coisa que você não consegue ver. E, cara, cena maravilhosa. A voz dele é coisa de louco. O que ele fez nesse filme pra mim é sensacional. E continuando na parte musical, a gente vai pra parte do vampirão. Tem o vampirão principal antagonista lá, que é Jake O'Connell. Tá. Pra mim, tem... Os destaques do filme são Michael B. Jordan, o pastorzinho e o vampirão principal lá. Cara, eu acho que esse filme está cheio de atuações, coisa de outro mundo, pra mim. Sensacional. Tem uma cena que eu vou fazer uma comparação entre as duas partes musicais principais do filme. Que é a Light You e Rock Road to Dublin. Que é a música que, quando tá... vou voltar pra parte... Vou explicar direitinho. O vampiro principal, conhecido como Remick, ele tava sendo caçado por meio que caçadores de vampiros. E ele acaba por se infiltrar na casa de membros da Ku Klux Klan. E nisso ele acaba meio que mordendo os dois. Essas coisas clássicas de filme de vampiro. E os três, no caso, o vampiro principal e os outros dois membros da Ku Klux Klan, que meio que já se tornaram vampiros, vão lá pro clube e tentam entrar. Só que, como é conhecido por todo mundo, os vampiros precisam de permissão pra entrar, né? E cara, mano, a atuação desses três também é incrível. Mas, claro, sempre tendo destaque pro vampiro principal, pro Remick. Cara, fazendo um paralelo geral entre as duas músicas, acho que vê a diferença só pela letra das duas e pela forma que elas são gravadas ou interpretadas. No final da cena do Rock Road to Dublin, eu acredito que existe um paralelo entre o Sammy e o Remick, que meio que os dois olham pra cima no final de suas músicas, só que o Sammy tá com seus ancestrais. A música que o Sammy fez chamou os ancestrais. Então, o Remick estava do lado de fora ouvindo a música e ele falou, caraca, e se eu tentar fazer algo igual? E se eu tentar meio que chamar os meus ancestrais? Só que, cara, existe uma diferença totalmente entre esses dois personagens. Com o Sammy deu certo, enquanto o Remick meio que ele olha pra cima, fecha os olhos, vê que não acontece nada. Mas aí ele percebe que ele tá do lado de todo o pessoal que ele mordeu, que ele meio que, sei lá, infectou. Vamos colocar essa palavra, infectou. Todos eles estavam dançando como se eles estivessem... Eu acho que a música Rock Road Dublin meio que tem uma sensação de liberdade pra eles, pros vampiros. Cara, minha visão. Eu acredito que a gente não tem meio que um conhecimento geral de como o Remick se tornou vampiro, mas a música é irlandesa. E pelo que eu li sobre o filme, parece que o Remick parece que ele meio que já nasceu um vampiro. Então, a primeira aparição dele oficial foi num navio que as pessoas estavam viajando. E no dia seguinte que o navio embarcou, todos estavam mortos e com marcas de dente no pescoço. Tinha gente falando que esse filme talvez precisasse de uma prequel. Eu não acho que ele precise de uma prequel. Porque eu acho que o filme por si só já se garante. Você não precisa dessa explicação, você não precisa saber nada. Você só precisa saber que ele é um vampiro e pronto, acabou. Ele tá lá pra morder todo mundo e na visão dele ele quer fazer com que todos sejam livres, de forma igual. Mas aí você estaria... Mas aí na visão correta da situação, ele estaria tirando a vida das pessoas para viver ao lado dele, para servir a ele. Aí eu já discordo dele, totalmente. Mas entendo que todo o personagem Remick tem uma visão
E todos os outros personagens têm outra visão do que pode se tornar. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que a cena pós-crédito desse filme também me pegou muito, tá? Mas voltando pra falar da parte da atuação, eu queria falar também da atuação da personagem Anne. Que eu esqueci o nome da atriz, mas eu lembro o nome da personagem. Mas que ela é a ex-esposa do personagem do Michael B. Jordan, que é o... Cara, Fumaça, que é o Fumaça. Cara, tem uma situação muito boa nesse filme. Muito boa. A relação entre o Fumaça e a Anne, pra mim... Eu também li no Twitter, o famoso Lar das Informações Idiotas, que ela não parecia que fosse a mãe. Cara, em momento algum dá pra você deduzir que ela é a mãe do Fumaça. Em momento algum. Pra mim é um jeito idiota de se pensar. Pra mim é coisa de estúpida você pensar que ela é a mãe do Fumaça. Eu até hoje não acredito que teve gente que teve coragem de falar isso. Mas desculpa, voltando. Cara, pra mim ela é uma participação essencial no filme. Pra mim ela é um destaque muito bom, porque é um exemplo de como você escreve personagens femininos. Porque nessa indústria, cara, só você vê o Christopher Nolan. O Christopher Nolan não sabe escrever personagem mulher. De jeito algum, ele não sabe. E nessa, os personagens femininas têm um destaque absurdo que eu acho simplesmente muito interessante. Por quê? Porque é a Anne que fala que eles são vampiros, é ela que faz com que eles usem o alho, que é a famosa, meio que o veneno dos vampiros, né? Pra deter eles. E, cara, pra mim esse filme tá recheado de atuações boas. E falando mais um pouco, tem a Hailey Steinfeld, que faz a outra ex, só que do Fulige. Cara, eu achei que ela ia se destacar um pouco mais, mas pra mim tá bom. Pra mim foi... Ela fez o que ela tinha que fazer, ela cumpriu o papel dela no filme, que era adicionar a camada pro Fuligem e mostrar como que o personagem dele é meio... Como que o Fumaça... que o Fuligem diferencia do Fumaça. E minha visão, eu acho que a Hailey Steinfeld, ela poderia ter um pouquinho mais de participação. Eu acho que ela se foi. Acho que ela se tornou vampira um pouco mais cedo, um pouco adiantado. Um pouco adiantado do que eu esperava. Eu esperava sim que ela se tornaria vampiro, porque apareceu no trailer, né? Então, você já vai esperando algo acontecer. Mas, pra mim, eu acho que ela cumpriu o papel dela, mas essa é a minha principal crítica à personagem dela. Que eu acho que a personagem dela poderia ter aparecido um pouco mais, poderia ter tido um pouco mais de desenvolvimento, para ela não ser totalmente escanteada pelo Fuligem. Eu entendo, tal, que os principais do filme são o Fumaça e o Fuligem, o Pastorzinho, o Remick, mas tudo bem, pra mim tudo bem. Aí também a gente vai pra parte dos personagens mais meio que irrelevantes, tipo o casal chinês, o bêbado lá, o gordinho. Pra mim, todos personagens muito bons que, como eu disse no começo, o filme toma seu tempo pra desenvolver e fazer você se importar com esses personagens. E isso é muito bom, porque você, quando eles são mordidos, você fala, caraca, morreu, foi-se lá. Você sente o impacto da morte desses personagens. Você sente que, cara, como se o personagem impactou você e impactou no filme a morte dele. Pra mim, esse é um bagulho simples, tão simples que todo filme devia fazer daqui pra frente. Pra finalizar, eu vou falar que da estrutura do final do filme. O filme termina meio que... O filme começa com o final e no final a gente vê o que aconteceu. Porque no começo do filme, o pastorzinho, a gente só vê o pastorzinho chegando na igreja. Aí todo ferrado, todo mordido. Não, mordido não, desculpa. Todo lascado, assim por dizer. E a gente descobre o que aconteceu. E, cara, quando você descobre o que aconteceu,
o motivo pra ele estar daquele jeito. E tudo isso aconteceu em um dia. É isso que me surpreende. Tudo isso aconteceu em um dia e é tão bem desenvolvido. A maneira que eles mostram esse... Um dia que aconteceu tudo isso. Aconteceu todo esse negócio de vampiro, a abertura do clube. Cara, insano. O filme termina com o Sammy no futuro, bem distante, tocando, meio que vivendo a sua vida como ele aceitou o que aconteceu e continuou seguindo em frente. Só que aí, o que eu achei uma coisa arriscada no filme, mas que pra mim funcionou, foi meio que o filme continuou seguindo durante os créditos, a gente viu o Sammy cantando, só que aí no final do filme aparece o Fuligem e esqueci o nome da personagem dela, Mary. Os dois foram mordidos durante o filme e eles vão lá atormentar a vida do coitado ainda. Mas aí, aí eu volto pro terceiro ato do filme, no qual tá todo mundo já quase sendo mordido e tá lá o Fuligem contra o Fumaça. Quando o Fumaça tá prestes a matar o Fuligem, os dois se olham, aí a cena corta. Você meio que fala, cara, o que aconteceu com o Fuligem? Porque o Fumaça simplesmente já tá lá embaixo com o Sammy, aí o sol nasce e queima todos os vampiros lá. Mas você fala, caraca, o que aconteceu com o Fuligem? Aí o que aconteceu? Ele viveu a vida dele, o Fumaça falou pra ele viver a vida dele, só que ele não pode atacar o Sammy. Cara, pra mim é bagulho de louco o roteiro desse filme. Ele simplesmente vai lá, ele fala, o Fuligem fala pro Sammy no pós-crédito, quero ouvir você tocando mais uma música. Aí o Sammy vai lá e toca. Aí ele fala, logo em seguida, que aquele foi o melhor dia da vida dele. E o Fuligem completa. Foi aí que nos tornamos livres. Foi a primeira vez que eu me senti livre na minha vida. Cara, pra mim o filme termina de maneira sensacional. Pra mim ali gabaritou 100%. Gabaritou, fez o feijão com arroz básico. Terminou o filme da maneira excelente. E, cara, como eu disse, pra mim Pecadores é um sucesso, meio que um milagre pro que a gente tá tendo na indústria. Tanto de filme ruim, feito na má vontade, feito meio que sem amor, sem carinho pelos fãs do gênero, entre outros. Pra mim, Pecadores, cara, pra mim eu fecho esse filme com nota 9,5. 9,5. Pra mim é um dos melhores filmes da década, sem dúvida, fácil. Pra mim é o grande favorito até agora, pro Oscar no ano que vem, sem dúvida alguma. E com esse filme eu espero que as pessoas tenham percebido que não é difícil fazer um filme de vampiro, né, Marvel? Que tá há sabe quantos anos pra fazer o filme do Blade? 6. E além do mais, informação aqui, tá? A maioria dos figurinos do filme é do Blade. Os figurinos do filme do Blade já estavam prontos, só que o filme teve que ser reescrito, então a Marvel simplesmente deu o figurino pro Ryan Coogler. Falou, usa aí, filho, pode usar. Seu filme vai ser uma bosta mesmo. Não foi. Foi um dos melhores filmes da década, enquanto a Marvel tá passando por uma das piores fases. Eu digo bem feito. Bem feito. Então, rapaziada, é isso. Eu fecho Pecadores com nota 9,5. Um dos melhores filmes da década, fácil. Uma meio revolução no gênero. E pra mim é um filme que vai ficar muito marcado pela forma que ele interpreta as situações, pela forma que ele termina, pela forma que ele é roteirizado e pela forma que ele é desenvolvido. Valeu, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Deus abençoe a todos.